Olá investidores, tudo bem? Aqui quem está falando é o Isra e eu vou trazer agora uma análise quantitativa do comportamento do mercado de criptoativos. Nós tivemos um movimento que aconteceu no dia do aumento da taxa de juros americana, estamos acompanhando agora o mercado caindo como um todo e o que eu quero é trazer uma análise a respeito desse movimento. A primeira coisa que nós conseguimos ver aqui na tela, que eu quero apresentar, é que o Bitcoin está caindo na casa de 9%, sendo negociado aí $35.900. Observe que outras moedas, menos a stablecoin, as outras moedas estão caindo também, ou seja, é um comportamento de venda, muitas pessoas vendendo seus ativos, muito pessimismo no mercado em função do que está acontecendo no aumento da taxa de juros, nessa inflação mundial, nas notícias e influências talvez da China, dos Estados Unidos, Europa, guerra da Ucrânia e por aí vai. Mas vamos olhar um pouquinho com mais detalhes, vamos pegar vamos mais a fundo. Nessa primeira seta aqui em vermelho, representada no dia 16 de março, nesse dia aconteceu o aumento da taxa de juros americana nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu nesse período? Nós vimos o Bitcoin caindo no dia seguinte, ele chegou a cair aproximadamente 4% naquele período. Dias depois, o ativo buscou a sua máxima histórica, máxima histórica nesse período de 48 mil pontos. Essa foi a máxima que o ativo chegou. Após esse movimento, o ativo entrou em uma tendência de queda acentuada. E aqui, no dia do aumento da taxa de juros americano novamente, que foi a super quarta, aumento da taxa de juros aqui no Brasil, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, nós vimos um movimento um pouco diferente, Bitcoin reagindo, mercado de criptomoedas reagindo de forma muito forte, com o que fez com que o ativo chegasse a subir 9% no dia. E no dia seguinte, vimos o ativo derreter. Nós estamos nesses 2 dias de quedas. Observe também aqui que nós temos um volume muito próximo do seu volume máximo histórico, que foi no dia 24 de fevereiro, para esse período mais volume de compra de negociação. Então aqui a gente está observando realmente muitas pessoas vendendo os seus ativos. Não é um movimento pequeno, é um movimento com muitas pessoas com vendas de ativo e a gente está observando esse movimento nesse momento. Mas vamos um pouco mais a fundo para tentar entender e visualizar o que está acontecendo. Quem são as pessoas que estão vendendo esses ativos? Aqui, nesse gráfico, ele me apresenta um número de pessoas que têm uma quantidade de Bitcoin na sua carteira, ou seja, os grandes baleias, acima de 1000 Bitcoins. Então, o cara que tem acima de 1000 Bitcoins na carteira, nós estamos vendo esse movimento aí acontecendo. Somente para eu voltar aqui e salientar um ponto importante, esse período que nós estamos vivendo aqui, esse valor de Bitcoin na casa dos 35, ele esteve presente no dia 24 de fevereiro e anteriormente foi lá em janeiro, aproximadamente em janeiro. Deixa eu confirmar aqui, deixa eu olhar. Foi exatamente em janeiro. Mas nós estamos olhando aqui esse dado é um pouco importante para a gente, por quê? Porque aqui a gente está seguindo os grandes, Aquilo que o grande está falando, aquilo que o grande investidor está posicionando no mercado, nós estamos acompanhando. Então, para aqueles que possuem mais de 1000 Bitcoins em carteira, nós não estamos vendo aqui uma queda acentuada, uma queda considerável. Não é exatamente isso que nós estamos vendo. Muito pelo contrário, a gente observa que o preço do Bitcoin na casa dos 36 mil na linha laranja e na linha azul nós vimos que nos dias anteriores o movimento de compra acima de 1000 Bitcoins foi até considerável. Então, antes do período e do anúncio da alta da taxa de juros, nós vimos que esse número até cresceu um pouco mais. E aí esse movimento aqui teve uma pequena queda, uma venda, alguém vendeu aí, que não representa essa queda do momento ainda, e nós estamos vendo o mercado andando lateral. Os dados são de hoje, está em tempo real, a gente tem essa informação e com essa informação a gente vê que aqueles que possuem mais de 1000 Bitcoins em carteira, esses caras não estão vendendo ainda, provavelmente são os que possuem abaixo de 1000, então a contabilidade talvez seja de 100, 50, 10 e por aí vai. Outro dado importante que eu quero mostrar para vocês, é uma pena eu não ter aqui uma comparação antes e depois, antes do anúncio, pós o anúncio, mas aqui a gente tem aqui o balanço de Bitcoins, quem possui um
de 1 a 10, você vê que esse número de investidores de 10 a 100, ele é um número muito pequeno, tá? Ele é um número muito pequeno comparado a toda a sociedade. Porém, o Bitcoin ele é um ativo caro, ele é um ativo de enorme valor, então o cara só ele ter 100 Bitcoins, ele já tem uma boa parcela comparado ao número de investidores que hoje possui, talvez estejam na casa aí de essa quantidade aqui, tá? Não vou nem me ater a falar sobre isso. Mas nós estamos vendo aqui esse movimento. E eu tenho aqui um gráfico, não sei se eu consigo colocar aqui na tela agora, desse mesmo dado, quando a gente põe de 1 a 10, esse dado ele caiu um pouquinho aqui, tá? Ele era 94, isso aqui de 1 até 10 Bitcoins, ele era 94,96, agora 94,4, caiu um pouco, né? Sim, algumas pessoas venderam. Então, quem estão vendendo provavelmente são esses caras aí de 1 a 10, de 0 a 1, nem tanto, mas de 1 a 10 foram esses caras, provavelmente esses caras que venderam. Vamos ver mais um pouquinho, agora uma informação. Esse é o gráfico, um dos gráficos que eu mais gosto, porque ele nos dá muito direcionamento do mercado, porque que a gente está falando realmente do mercado de opções, ou seja, aqueles que desejam comprar um determinado ativo, se eles acreditam na alta, eles entram com uma porcentagem maior de dinheiro, ou seja, eles desejam comprar Bitcoin a 38 mil pontos, por exemplo. Então eles falam, vou comprar 100 Bitcoins. Então ele está comprando 100 opções, o que é muito mais barato do que eu comprar 100 Bitcoin ao mesmo tempo. Então quando eu compro 100 opções de Bitcoin, eu estou pagando pouquinho, não estou pagando nem o preço talvez de um Bitcoin. Mas aí esse camarada, ele vai ter o direito de comprar 100 Bitcoin no preço de 38 mil pontos, se Bitcoin for para 45, por exemplo. Em outro momento eu venho aqui falar com vocês sobre essas questões de opções. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui o movimento do dia, eu quero procurar no dia 16. Aqui estamos no dia 16 e olha só que interessante. As barrinhas verdes significam que aqueles que acreditavam na alta estão cancelando suas operações, ou seja, estão afirmando a baixa. Quem acredita na alta está afirmando a baixa. E as barrinhas vermelhas aqueles que acreditavam na baixa, estão cancelando as suas operações, estão acreditando na alta. Então, quando a gente olha para esse movimento, a gente vê que nós tivemos um dia histórico que foi no dia 10 de abril. No dia 10 de abril, um grande movimento, muitas pessoas venderam, cancelaram as suas operações altistas, eles não acreditavam mais na alta, acharam que Bitcoin ia cair mais e por aí vai. Esse movimento é um movimento muito importante para se olhar. Mas quando a gente olha aqui no dia 16, o que nós vimos? No dia 16, teve um aumento da taxa de juros, o mercado afirmou que os juros iria cair. Não aconteceu isso, né? Nós vimos que esse movimento ele não aconteceu e o que aconteceu foi realmente um movimento diferente. O Bitcoin ele subiu e foi buscar ali a sua máxima histórica nesse período, próximo de 48 mil dólares, tá? Então teve vários movimentos. Quando o Bitcoin chega nessa máxima, nós entramos numa linha de tendência de baixo. Você pode observar a linha amarela que representa o preço do Bitcoin, mostrando aí a linha de tendência de baixo. E nós chegamos agora aqui a 35 mil pontos, que nesse período é a mínima histórica nesse período de análise que eu estou olhando aqui. E aí que a gente tem que aproveitar as análises quantitativas para poder entender o que está acontecendo nesse mercado. O ponto importante aqui, tivemos um cancelamento quando Bitcoin, no dia 10 de abril. No dia 10 de abril, Bitcoin estava na casa dos 39 mil. E aí, muitos investidores cancelaram suas operações, eles não acreditavam mais na alta do ativo e o que aconteceu foi que o ativo começou a cair naquele momento. O ativo começou a cair e nós estamos aqui nesse momento. No dia 29, nós vimos Bitcoin também, muitas pessoas cancelando as suas operações altistas, né? O que acontece? Nesse período já estava toda essa conversa sobre a taxa da alta de juros, as pessoas cancelaram as suas operações e o que aconteceu? Bitcoin andou lateral, chegamos no período aqui de realmente aumento da taxa de juros, que foi no dia 4,
Tá? Nesse período nós vimos o mercado dando lateral e esticando 9%. No dia seguinte, que é o que nós estamos observando, muitas pessoas já cancelando as suas operações. Então, assim, juntando essa queda que aconteceu no dia 4, a queda do dia 5 e a queda do dia de hoje, nós já estamos nas máximas históricas de pessoas que não acreditam na tendência de alta. O que acontece nesse movimento? Nós estamos nas máximas. Significa que tem muitas pessoas vendendo os seus ativos. Isso gera, sim, um movimento manada no mercado e outras pessoas tendem a vender. É agora que os baleias vão começar a entrar no mercado. É nesse movimento que a gente vê grandes volumes de bitcoins sendo negociados, sendo comprados por instituições. Então, não será surpresa se a gente começar a ver nos próximos dias Bitcoin retornar para casa dos 39, começar a subir. Eu não vejo uma queda muito acentuada para os próximos dias, assim, chegar a 29, Bitcoin chegar, como algumas pessoas estão dizendo, que Bitcoin vai para 25, já tem gente falando que vai para 15, isso aí é muito pessimismo, né? A gente tem que olhar para os dados, interpretar os dados e acompanhar o movimento do mercado. Nós estamos em um momento de inflação, em um momento de alta de taxa de juros, todo esse movimento ele influencia o mercado como um todo, seja mercado de criptoativos, seja mercado tradicional, mas esses movimentos geram também oportunidades. Como sempre eu digo, são nos momentos de queda que os grandes compram e os pequenos eles são favorecidos quando vocês seguem esse movimento. Então não é um movimento para você começar a se desesperar, mas é um momento de você ficar atento, aguardar o que o mercado está fazendo, aguardar os dados quantitativos, aguardar os movimentos e você conseguir fazer bons aportes. Um abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, mas eu trouxe um panorama geral do mercado de cripto. Até o próximo, tchau, tchau.